Vamos, Cícero. Por que não deu certo contigo? Não sei. Daniel, como você ficou diferente. E o Rodrigo? Não deu certo comigo, não. Por quê? Talvez o excesso de envolvimento do Rodrigo com os terráqueos tenha alterado sua forma de amadurecimento. Mas não se preocupe, isso pode não ser definitivo. Vamos aguardar. Bem, chegou a hora de investigarmos um tema que pertence a todos nós, o amor. Como assim? Nossa missão não é estudar a língua portuguesa? Nós vamos investigar a língua portuguesa em textos sobre o amor para estudar os verbos. Interessante. Vocês devem encontrar textos variados que tratem do tema amor. Assim que estiverem com os textos em mãos, pesquisem sobre a relação entre forma, função e significado dos verbos. Onde você foi ontem? Onde vai amanhã? O que quer? Você me enlouquece, gatinha. Decifra-me ou te devoro. Desisto. Devore-me. Fez reserva de mesa? Interessante. A reação de ciúme e desconfiança. Você tem razão. Será que eles têm pontos de vista diferentes? Todos somos capazes de amar, mas reagimos de maneira diferente ao sentimento, por várias razões. Mas aparentemente, essa tirinha não faz sentido. Claro. Para entender a tirinha, precisamos conhecer o gênero discursivo. Gênero discursivo é o modelo de composição do texto determinado tanto pelo contexto em que é produzido, quanto pelo objetivo da comunicação. Novelas, tirinhas, receitas culinárias e anúncios são exemplos de gêneros discursivos. Essa tirinha, ela tem o objetivo de entreter usando o humor. Sim, mas para percebermos esse humor, precisamos entender além do texto, Rodrigo. As entrelinhas. Isso! Por exemplo, na tirinha a gente precisa saber que o cartunista Laerte é o autor da série Gato e Gata, que trata da relação de um casal apaixonado. E que a gatinha ela é tão enigmática quanto a esfinge de Tebas. E isso deixa o gato transtornado. O sentimento do amor é tão poderoso que faz com que as pessoas percam a razão. Que cara é essa, meu amor? Demorei? Você falou que estava saindo e entendi que estava realmente saindo. Mas eu só demorei uns 5 minutos. Então deveria ter dito, vou sair daqui a 5 minutos. Qual é a diferença?
Simples. Quando você fala estou saindo, significa que está realizando a ação no momento em que fala, pois a forma está no gerúndio. Quando você fala sairei daqui a 5 minutos, entendo que você vai sair só depois de 5 minutos, pois o verbo está no futuro do indicativo. Ah, mas eu nem demorei tanto assim. Como não? Você demora com a maquiagem, demora se arrumando. Como assim? É muito rápido passar um batonzinho. Além do mais, eu quero que você olhe só para mim, e não para alguma outra prenda. Eita, e alguém vai me prender? Agora fiquei aperreado. Rapadura é doce, mas não é mole não. Ah? Prenda é como se chama menina lá no sul. E que rapadura é essa, hein, cearense? É só uma expressão. É que você é muito linda, mas não é nada fácil. Entende, minha rapadurinha? Interessante notar como cada um entende o significado de tempo real do que estão falando, independentemente do tempo verbal. Eu estou saindo agora ou estou saindo daqui a pouco. Ou vou sair agora, ou vou sair mais tarde. Será? Tradicionalmente, quando estudamos os verbos, pensamos na forma verbal em relação ao tempo verbal, ao modo e número e pessoa. Porém, nem sempre o tempo verbal significa o tempo real. Por exemplo, tanto em eu viajo amanhã quanto em eu viajo toda semana, o verbo viajar está flexionado no presente do indicativo, mas o verbo na primeira frase eu viajo amanhã tem um valor de futuro, enquanto que eu viajo toda semana, o valor é de rotina. Sim, e no diálogo do casal, quando ela diz estou saindo, pode entender que ela está saindo agora ou que ela vai sair depois, no futuro. Como assim? É que quando ela diz estou saindo, o tempo real pode ser entendido de forma diferente do tempo verbal. Olha só, o tempo verbal é presente, mas pode significar presente ou futuro. Por isso a confusão. Olha só, cadê? Na variação de modo, tradicionalmente estudamos o modo indicativo, com a função de certeza, o subjuntivo com a de dúvida e o imperativo com a função de ordem ou pedido. Mas nem sempre é possível relacionar a função ao modo verbal. Teremos que buscar a informação no contexto e no próprio significado do verbo para entender a função. Por exemplo, em Pedro, você terá que vir à festa, a frase não está de modo imperativo, mas tem a função de ordem. Podemos pesquisar os modos verbais nesses impressos aqui. Olha esse anúncio. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Esse verbo está no modo imperativo com função de ordem. Mas também pode funcionar como um pedido. Sim, e está flexionado na segunda pessoa do singular. Ama tu. Mas que estranho, não é muito comum. Acho que já ouvi isso antes. Será que tem relação com outro texto? Parece-me um texto antigo. É mesmo, você tem razão. Quem mais poderia saber tanto de amor? Acho que já temos dados suficientes. Vamos? Comandante Cícero! Então, Em nossas pesquisas sobre os verbos, descobrimos que a relação entre forma, função e significado nem sempre é direta. Muitas vezes precisamos entender o contexto da comunicação. vocês podem me dar um exemplo disso? Sim, por exemplo, o tempo verbal presente pode ter o valor de futuro. Podemos entender que é agora ou daqui a pouco, dependendo do contexto. Outro exemplo interessante é que o modo indicativo pode ter função imperativa. Se eu digo, você deve sair agora, a função pode ser a mesma que saia agora. Eu posso ter mais um exemplo. Então diga, Carol. Esse mesmo, Rodrigo, eu posso ter mais um exemplo. É o modo indicativo, mas expressa dúvida, assim como o subjuntivo. Talvez eu tenha mais um exemplo. Muito bem, tripulantes. Vejo que vocês estão cada vez mais afinados na pesquisa do português. Agora, vamos falar sobre o amor. Falar sobre o amor? Eu não entendi. Não é pra entender. Olha, é pra sentir. Sentir? Essa eu quero ver.